CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia para você que acompanha a Rádio CBN Campina Grande neste sábado, dia 22 de junho. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora o CBN Universidade. Eu sou Arivaldo Laurindo. Eu sou Edson Tavares e a partir de agora tem um programa especial de São João, trazendo muita informação sobre os festejos juninos, as tradições populares e o que teve na UEPB de celebração aos Santos de Junho. O programa CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação da UEPB. É feito pelos servidores da Codecom juntamente com estagiários do curso de jornalismo. Vamos aos destaques deste sábado. Luciano Nascimento aborda o Estado laico e os festejos juninos no quadro Direito e Cidadania. Repórter junino da UEPB atua há 19 anos na cobertura do maior São João do mundo. A entrevista desta semana é com a professora Elizabeth Cristina de Andrade Lima, que pesquisa sobre vários aspectos da festa junina de Campina Grande. E até o professor Denis Medeiros entrou no clima junino e traz dicas de português bem regionais aqui no CBN Universidade. Desde o mês de maio, a UEPB celebra São João em diferentes eventos. Teve festa bem tradicional e também festa solidária. E tem exposição de fotos sobre o São João de Campina Grande. O trabalho é de estudantes do curso de jornalismo da UEPB. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade Especial de São João está começando. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. Chegamos ao ponto alto do mês de junho para o povo nordestino. Neste domingo, dia 23, muitas famílias se reúnem para celebrar a véspera do dia de São João, um dos principais santos juninos. E nosso colunista Luciano Nascimento traz uma reflexão sobre o Estado laico e os festejos juninos. Vamos ouvir. Luciano. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia, ouvintes do CBN Universidade. Sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. Bem, ouvintes, na coluna de hoje vamos tratar, portanto, daquela que é observada, apontada e reconhecida como a maior manifestação cultural e de estrutura religiosa, mas também pagã, do Nordeste brasileiro, que são as festas juninas, que envolvem Santo Antônio, São João e São Pedro. E a essa grandiosidade das festas juninas, a ideia do Estado laico esculpida na nossa Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. Afinal de contas, o artigo 11, parágrafo 2º da nossa Constituição, assim preceitua que o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, portanto, é um Estado laico. E que, portanto, não cabe ao Estado a organização, o gerenciamento, a funcionalidade, o fomento e nem tampouco o exercício, ou a execução de cultos religiosos. Mas é exatamente nesse ponto da constitucionalidade que mora, que reside, sem dúvida alguma, toda a legitimidade dos festejos juninos como expressão maior de um povo sofrido, de um povo alegre, de um povo lutador, de um povo grandioso, que é o povo nordestino. As festas juninas, que é a representação de festejos, de comemorações, de confraternizações, de aproximação com Santo Antônio, com São João e com São Pedro, e que é, portanto, a expressão maior do cidadão, da cidadã, do povo do Nordeste do Brasil, envolve mais do que a questão religiosa em si. E por isso não há conflito algum desses festejos com o artigo 11, parágrafo 2º da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. Não há conflito algum
Pelo contrário, há exatamente uma harmonia com o artigo 11 da Constituição, no sentido de que esses festejos têm que ser observados como a tradução da construção e edificação de uma cultura brasileira. Cultura essa brasileira, ou seja, cultura nordestina e brasileira, impregnada de simbolismos religiosos, mas também impregnada, sem dúvida alguma, por essas tradições sacras e pagãs que envolvem esses 30 dias de festejos juninos no Nordeste brasileiro. Portanto, esses festejos, denominados de festas juninas, são a representação da maior festa folclórica do Nordeste brasileiro, que, com a sua estética de alegria e sorrisos, de bandeirolas e balões, de sanfonas e comidas típicas, comidas essas fundamentalmente à base do milho, que traduz toda essa luta do povo brasileiro no campo, na agricultura, no seu espaço geográfico de origem histórica e cultural. Envolve, sem dúvida alguma, fé e superstição. Uma mescla, portanto, de representações sacras e pagãs. E aqui, sem dúvida alguma, o exemplo maior no que se refere à originalidade, à origem, o surgimento e até o desenvolvimento, mas nem tanto nos dias atuais, por causa da transformação e do surgimento das grandes metrópoles, mas a origem e o desenvolvimento não podem ficar fora definitivamente do tempo presente. E aqui nos referimos ao paradigma das fogueiras. As fogueiras, que são a representação, sem dúvida alguma, dessas festas juninas, dessa constituição cultural do povo nordestino, é um elemento pré-cristão. É um elemento, como mostram os estudos, um elemento pagão, incorporado à cultura das festas juninas, especificamente no Brasil, através de um dos seus elementos centrais, que é São João Batista. Pois sua mãe Isabel anunciou, e aqui é o paradigma religioso, anunciou o seu nascimento por meio do fogo. Assim mostram os estudos teológicos. E que, portanto, a fogueira, que não é um elemento religioso, mas sim pagão, é incorporada na constituição dessa cultura das festas juninas no Brasil, em homenagem à sua personagem central, que é João Batista. Não nos esqueçamos, João Batista, primo de Jesus Cristo. Aquele que anunciou a vinda do Messias. Aquele que anunciou a vinda do Cristo, como está na lei de Moisés, como está nos escritos e nos pergaminhos do profeta Isaías. Muito bem. Ora, toda essa constituição, todo esse caldo, digamos assim, que forma essa cultura nordestina dos festejos juninos, das festas de Santo Antônio, São João e São Pedro, envolve todo um processo de colonização. Não apenas de colonização política, mas de colonização religiosa. Os estudos mostram que os sacerdotes incorporaram a ideia da fogueira aos festejos juninos exatamente para atrair os indígenas, pois o fogo na cultura indígena é um elemento central. Mas a fogueira também é um elemento de apadrinhamento. Apadrinhamento aqui no sentido positivo da terminologia, ou seja, no estudo terminológico, ou seja, na aproximação entre as pessoas para se criar um laço. É à luz da fogueira, portanto, que se constrói os laços entre as pessoas, em que você, portanto, passa a ter um padrinho. E aí um padrinho na fogueira pode ser um padrinho de Santo Antônio, pode ser um padrinho de São João ou um padrinho de São Pedro. Ou seja, a fogueira é um elemento de aproximação entre as pessoas. O que significa dizer que os festejos juninos, eles estão exatamente dentro do Estado laico como uma cultura determinada de um povo reconhecido por esse Estado laico ou esse povo que reconhece exatamente a Constituição do Estado laico. Então, os festejos juninos, como a maior expressão cultural do povo nordestino ou do povo do Nordeste e do Brasil, representa a aproximação, a confraternização desse povo.
e que tem, sem dúvida alguma, na sua estrutura, uma parte religiosa, mas tem toda uma conformação sociológica, tem toda uma estética laica e, sem dúvida alguma, é a tradução maior de como se constrói paradigmaticamente a cultura de um povo. Todo o sentido de ser nordestino, de ser do Nordeste do Brasil. Obrigado, Luciano, e até a próxima participação aqui no quadro Direito e Cidadania. Vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo. No próximo bloco, seguimos falando sobre festejos juninos. Tem o trabalho do projeto de jornalismo que há 19 anos cobre o maior São João do mundo. E ainda o quadro Português Sem Segredos, que também entrou no clima e traz expressões bem regionais. CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade Especial de São João. O projeto de extensão Repórter Junino, há 19 anos, seleciona alunos para fazer a cobertura do São João de Campina Grande e outras cidades. O coordenador é o professor Fernando Firmino, que falou um pouquinho sobre esse projeto. Vamos conferir. O objetivo principal do projeto Repórter Junino é exatamente fornecer uma capacitação para os alunos, para os alunos do curso de jornalismo, fazer com que esse projeto ele seja uma espécie de laboratório para que esses alunos possam ter um domínio, de diferentes ferramentas e principalmente do conhecimento do jornalismo digital, de uma produção multiplataforma, de poder produzir a questão do audiovisual, de reportagens, narrativas especiais. Então esse é um primeiro objetivo. O outro objetivo que está junto com esse é até certo ponto uma missão, que é cobrir o São João de Campina Grande no Nordeste para a construção de uma memória dessa cultura popular, dos festejos juninos, dos folguedos, das manifestações mais genuínas aqui de nossa região, como os trios de forró, também uma abordagem sobre o artesanato, sobre os cordelistas, sobre os quadrilheiros. Então o projeto ele é fundamentado muito nesses pilares, É um projeto que envolve muita gente, mais de 40 alunos, é muito disputado dentro do nosso curso de jornalismo. Então, quando a gente abre seleção, então é um certo frenesi dentro do curso, porque os alunos entendem que é um projeto importante para a formação profissional deles, E o projeto, de alguma forma, ele tem funcionado dessa forma, Ele tem propiciado que alunos que passam pelo projeto, consigam, de alguma forma, estágio com mais facilidade. Então, durante esses 19 anos do projeto, temos muitos profissionais que hoje estão no mercado local, em TV, internet, ou criaram seus próprios negócios, que passaram pelo projeto, que tiveram essa contribuição também, ou essa formação cultural e técnica e tecnológica também, porque nós temos muito de inovação dentro do projeto. E nesse sentido, diante de todo esse contexto, e lembrando que a gente cobra um evento de forma diária, de forma intensa, praticamente manhã, tarde e noite, ou 24 horas. Então a gente tem equipe quase todos os turnos fazendo a cobertura do São João em diferentes dimensões, em diferentes lugares também. Então isso é um grande desafio, porque a gente precisaria de mais estrutura, para o projeto, mas a gente entende as dificuldades das universidades, tanto das universidades públicas, tanto estaduais quanto federais, e no nosso caso não é diferente. Então essa questão da infraestrutura é talvez um grande complicador, e como desafio ainda continua a questão de realmente coordenar uma equipe tão grande, de 40 pessoas que trabalham com texto, com vídeos, com áudio. Nós temos algumas parcerias também. Então, para coordenar tudo isso é um grande desafio, porque o intervalo de tempo é muito curto, Então, entre maio e junho e julho, o nosso fluxo de trabalho é muito intenso no Parque do Povo, e
e onde ocorre o São João de Campina Grande e de outras cidades, porque também eu acredito que tem uma contribuição do Repórter Junino, que é também retratar as manifestações juninas assim, de outras cidades e até de outros estados. Então, o Repórter Junino cobre Campina Grande como uma prioridade, porque o projeto é daqui, mas também cobre o Nordeste. A gente já teve parcerias com várias universidades, né, da Bahia, Rio Grande do Norte, do Ceará, de pessoas que vieram estagiar, alunos que vieram estagiar aqui no projeto e que também enviaram conteúdos dos seus lugares. Então, termina fazendo com que esse projeto ele tenha uma abrangência aqui em todo o Nordeste de alguma maneira. Para ter acesso aos conteúdos produzidos pelo Repórter Junino, você pode acessar o site reporterjunino.com.br. Tem também o Instagram, que é o @repórterjunino. Nele, você encontra os links para o YouTube, Facebook e também o Twitter. E o professor Denis Medeiros também entrou no clima e traz dicas de um português bem junino. Se liga aí. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes, tudo bem? Estamos em junho, um mês de muitas festividades, e hoje as nossas dicas são relacionadas a elas. Primeiro, a questão de São e Santo. A gente tem aí o Santo Antônio, o São João e o São Pedro. E qual é a regra? A regra é bem simples. Todas as vezes que o nome do santo começar com vogal ou com H, a gente usa santo. Todas as vezes que for consoante, iniciar com consoante, a gente usa São. Por isso que Antônio, que começa com A, é Santo Antônio. E o Pedro e o João, que começa com consoante, vai ser São João, São Pedro, beleza? O segundo ponto eu falo em relação a não só o São João, mas outras tantas datas comemorativas que nós temos ao longo do ano. Então, todas as vezes que tivermos uma data comemorativa, colocaremos tudo com letra maiúscula. Então, Feliz São João, certo? Tudo com letra maiúscula. O terceiro ponto é sobre a origem das palavras. Inicialmente, a palavra quadrilha, que é realizada em muitos festejos juninos, e embora tenha influência também da dança inglesa, mas a sua origem é francesa. Elas eram dançadas nos salões aristocráticos da França por membros da corte e artistas renomados. Com o abrasileiramento da quadrilha francesa, não só algumas palavras e expressões que indicam o movimento foram adaptadas, como também o casamento cômico, que é uma maneira de satirizar o casamento forçado que também existia na cultura brasileira. Então a gente vê muito essa representação nos festivais de quadrilha, como nós temos aqui em Campina Grande, nas escolas, toda essa representação para trazer essa história por meio da dança. E aí, como exemplo de algumas dessas palavras adaptadas, temos alavantu, que indica todos para frente. É um dos comandos que o mestre de cerimônia, a pessoa que organiza a quadrilha, dá para que os casais se direcionem para frente um dos outros. O anarriê, que significa todos para trás. Temos também o xangê, que nesse momento a ordem é misturar todos os casais para que cada um troque de par. Temos o balancê também. Nesse momento todos devem balançar o corpo ao ritmo da música, então é o momento que todo mundo dança aquele forró. Então é isso, pessoal, eu espero que este mês, e não esse, porque esse é para passado e futuro e este para presente, este mês de junho, com letra minúscula, seja de muita alegria, de muito forró, de muita confraternização, de muita comida boa. E falando em comida boa, pé de moleque, não sei se vocês gostam. O pé de moleque tem gente que ainda escreve com hífen, mas desde o acordo ortográfico da língua portuguesa, que os substantivos compostos com elemento de ligação, no caso o de, eles são escritos sem hífen, beleza? Então, pé de moleque sem hífen. Um abraço, bom fim de semana e vamos em frente. Obrigado, professor Denis. Foi arretado hoje. E vamos fazer mais uma pausa. Depois do intervalo, tem entrevista com a professora Elizabeth Cristina de Andrade Lima sobre uma pesquisa que analisou os festejos juninos urbanos da Rainha da Borborema. É um instante só. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Já que o programa hoje é todo dedicado a temas relacionados às festas juninas, a nossa entrevista também é em clima de São João. Vamos conversar com a professora da Universidade Federal da Paraíba, Elizabeth Cristina de Andrade Lima. No doutorado, ela realizou uma pesquisa sobre o São João de Campina Grande.
Essa pesquisa foi transformada em livro, A Fábrica dos Sonhos, a invenção da festa junina no espaço urbano. Professora, vamos iniciar falando um pouquinho sobre essa pesquisa. Como ela surgiu e como se desenvolveu? Quais as metodologias que foram utilizadas? De fato, né, o livro A Fábrica dos Sonhos ela é resultado de minha pesquisa realizada no doutorado em Sociologia da Universidade Federal do Ceará, no ano de 1998. Eu fiz o meu doutorado. A ideia de trabalhar a festa, no meu caso, eu sempre fui uma festeira. Sempre adorei as festas juninas, sempre participei da festa. No espaço mesmo da minha casa, o espaço doméstico, todos os anos, sempre cultivei o hábito de enfeitar a casa toda com motivos juninos, acender fogueiras, sou um amante das fogueiras, acho lindo, lastimo muito, entendo, mas lastimo inclusive que as fogueiras tenham saído, né, de cena, que por uma questão realmente ambiental, mas enfim, o que me levou, primeiramente, foi esse mesmo, tentar entender um evento popular que me é muito caro, né, as festas juninas. E, principalmente no que diz respeito à festa de Campina Grande, né, um evento imenso, hiperbólico, né, o maior São João do mundo, eu queria exatamente tentar perceber como é que essa festa ela foi construída, o que ela significa para a cidade, para os seus habitantes, né, e como é que ela se identifica e até que ponto ela se identificaria com aquele modelo que foi tão bem enunciado pelos folcloristas, que afirmam que a festa é uma festa rural, uma festa de tradições, né, camponesas, onde alguns elementos e ícones que fazem parte da festa devem necessariamente estar presentes para ser caracterizada essa festa como uma festa junina. Então, para tanto, como foi que meu campo foi realizado? Eu fiz exatamente uma pesquisa, uma longa pesquisa de 30 anos, né, das matérias jornalísticas veiculadas até então pelo jornal impresso, o Jornal da Paraíba. Sou muito grata a esta empresa porque me foi cedido de forma muito generosa, né, acesso aos arquivos de jornais e todos os dias, durante 3 meses, eu me lembro bem desse período, né, eu ia todas as tardes ao Jornal da Paraíba, tinha acesso à sua redação e lia, né, todos os jornais que falavam da festa. Após essa seleção, tinha também a possibilidade de fazer xerox desse material. De posse desse material, o que eu fiz? Eu fui tentar exatamente entender como essa festa ela foi construída, né, para se transformar, então, no maior São João do mundo. De acordo com sua pesquisa, professora, o que são os festejos juninos tradicionais da forma como surgiram? As festas juninas, não é? Ou essa tradição de se comemorar, né, os santos juninos, é uma tradição antiga, bastante antiga. Chegou aqui ao Brasil com a vinda da família, né, da família portuguesa para cá, os reis, né, Dom João e sua família. Então, na verdade, esse modelo festa junina, tal como nós entendemos hoje, né, ela foi muito mais uma adaptação ao longo dos séculos no Brasil e principalmente no Nordeste brasileiro. O que nós sabemos, o que os folcloristas contam, né, é que ela, quando chega aqui ao Brasil, ela chega inicialmente como uma dança palaciana, a quadrilha, por exemplo, né? Então, a quadrilha, essa dança, ela era celebrada, né, em momentos de solenidade, de festas nos espaços dentro dos palácios. Então, o que aconteceu? O povo, os brasileiros como um todo, os escravos, trazem essa dança, né, o quadrilê, para as ruas. E aí veio a ideia da quadrilha, depois a ideia da festa matuta. Então, a festa junina também ela é pensada, né, ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII na Europa, como uma festa da fartura, tá? Uma festa de celebração do fogo, dos antigos deuses, tá? Dos antigos deuses pagãos que cultuavam festas para celebrar. Quando chega ao Brasil, e principalmente no Nordeste brasileiro, então essa festa ela vai tomar uma nova modalidade, né? Ela continua a ser uma festa da fartura. E qual é o alimento, né? Qual é o produto agrícola que vai ser celebrado, né? Como grande ícone da festa? É exatamente o milho, tá? O milho que é transformado em diferentes pratos típicos, né? A pamonha, a canjica, o bolo, né? O queijo, o milho assado, o milho cozido, etc, etc. Então, celebra-se no mês de junho a festa da fartura. E como uma forma também de transformar esse evento em tendo um aspecto religioso,
né? Então, o que é que vai se fazer? Né? Então, se escolher os santos, 3 santos, para simbolizar a festa. Então, o Santo Antônio, o São João e o São Pedro passam a ser os 3 santos homenageados pela Igreja Católica, tá? De maneira que as pessoas passam mesmo a festejar a fartura, a fertilidade, a colheita e também os santos juninos. É dessa maneira que vai surgindo, e é uma festa de longa temporalidade, né? Que vai sendo adaptada ao Brasil, a diferentes regiões do Brasil, e particularmente ao Nordeste, né, tendo um significado ímpar. E como podemos caracterizar a festa junina ao ser deslocada para o espaço urbano? A festa junina, com essa característica, não é, de ser uma festa rural, uma festa da colheita, uma festa dos santos juninos, ao ser transferida para a cidade, né, deslocada para a cidade, ela vai ganhar outros sentidos, sem dúvida alguma. E a minha grande questão de pesquisa era exatamente tentar entender se a possibilidade de uma festa ela ser transferida, não é, de um locus para outro, sem que isso, né, gerasse nessa manifestação novos sentidos, novas mudanças, ou ela existisse tal qual ela foi transferida. Obviamente isso não acontece. A gente vai observar que a festa ela vai passar por muitas e complexas modificações quando chega no espaço urbano. Muito daquilo que se tinha construído, né, nos enunciados dos folcloristas de que essa festa era uma festa comunitária, onde a família se reunia, a fartura, né, de comidas típicas estavam expostas à mesa, a música do forró, principalmente o forró, né, do triângulo, zabumba e pandeiro, tudo isso, esses elementos, a bandeira, as bandeirinhas, a fogueira, todos esses elementos que estão presentes nesse modelo de festa rural, tenta se transferir para o espaço urbano. Mas aí eu vou exatamente colocar no meu livro que ao se transferir, ao se tentar transferir esses elementos, eles acabam servindo apenas para justificar a festa, mas eles acabam sendo um simulacro, uma fantasmagoria da festa, porque esses elementos eles não conseguem ser trazidos com o mesmo sentido, né? E obviamente nenhum fato cultural ele consegue ter essa permanência, porque os fatos culturais, né, são dinâmicos e são significados de acordo com cada contexto e conjuntura sociocultural, e também, ao se insistir na presença desses elementos, tenta-se buscar uma tradição, uma suposta tradição, que na verdade ela não existe, tá? Nos modos, né, nos modelos que tenta se implantar no espaço urbano. Agora vamos contar um pouco a história do maior São João do mundo. Como essa festa começou, professora? Conta pra gente. O maior São João do mundo, nesse modelo, né, que nós temos de festa junina, ela vai surgir exatamente tal como, né, a gente imagina ali no espaço do Parque do Povo, na década de 80, especialmente no ano de 83, quando o até então prefeito Ronaldo Cunha Lima inaugura o Parque do Povo e promete que vai transformar aquela festa numa grande atração turística. Os anos vão se passando e essa festa ela vai ganhando cada vez maior dimensão. Vira um grande empreendimento turístico, porque a cidade começa a ser conhecida como a terra do maior São João do mundo, enfim, ela vai ganhando a cada década, né? Podemos até assim falar, né, um sentido ímpar, muito importante para a cidade do ponto de vista econômico, tá, do ponto de vista turístico, etc. Só que essa festa ela vai também, ao mesmo tempo que ela vai sendo montada, ela também vai trazendo para o próprio interior dela as contradições inerentes a qualquer tipo de relação e construção coletiva, comunitária e citadina. Tá? Então, ali a gente vai ver se reproduzir, ao contrário do discurso frequente de que a festa é uma festa do povo, nós vamos ver se reproduzir um sentido muito claro, né, de que a festa ela é segregada. Nós sabemos que esse povo ele vai ser dividido, né, segundo suas posses econômicas, sua classe social, de maneira que ali vão conter, né, espaços próprios para o chamado povão, né? É tanto que a pirâmide vai ser esse espaço, vai ser, inclusive, durante muitos anos chamado de xerém.
ao contrário de outros espaços da festa, dos grandes restaurantes, dos grandes bares, onde se consome vários tipos de bebidas, de comidas, etc., por um alto custo que pode ser bancado, né, pelos turistas, pelas pessoas de alto poder aquisitivo de Campina Grande. E teve um momento da minha pesquisa, da minha escrita da tese, que a grande questão era tentar entender a quem serve essa festa, quem se promove com a festa, né? E aí a questão metodológica que vai atravessar todo o meu texto é tentar entender essa tríade mesmo, que eu vou chamar de uma tríade, que vai ser a ideia de pensar o povo, a cidade e a festa. O livro aponta ainda que os meios de comunicação também fazem parte dessa fábrica de sonhos. De que forma a mídia e o jornalismo participam desse processo? Como a minha pesquisa ela foi praticamente, né, realizada a partir do estudo dos meios de comunicação, no caso, né, o jornal escrito, ficou muito claro como os meios de comunicação, né, eles ajudam na popularização da festa, ajudam a que a festa ela ganhe, né, um sentido ímpar na cidade, tá? São muitas as matérias na cidade, né? Os jornais eles trazem várias propagandas, publicidade, trazendo os ícones da festa, né? São matérias e matérias realizadas pelo jornalismo com agentes culturais, com produtores culturais, com políticos, com comerciantes, falando sobre a festa, tá? E aí, a cada dia de jornal, a cada momento, essas notícias elas chegam, tá certo? De uma forma a incentivar, a provocar o desejo, tá? Do campinense, particularmente, e do turista em especial, para vir às festas, para vir conhecer, para vir participar, porque esse apelo ele é muito forte e, obviamente, por essa positividade que esse discurso traz através dos jornais, obviamente todos acorrem àquele espaço para conhecer o maior São João do mundo. Obrigado, professora Elizabeth Cristina de Andrade, pela esclarecedora entrevista. Feliz São João para a senhora. E é hora da nossa última pausa. No próximo bloco, a gente mostra que teve muita tradição e também solidariedade nas comemorações juninas da UEPB. Voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. No Campus 5, em João Pessoa, a equipe do Farpas, o Festival de Artes e Participação Social, organizou o Farpaiá, uma festa de São João cheia de elementos tradicionais. E aí teve bandeirinhas, comidas típicas, forró, quadrilha, concurso da rainha e do rei do milho, além de brincadeiras como pescaria e correio elegante. O Farpas é vinculado ao projeto Mude Memória, Sociedade e Cidadania, reflexões para além dos muros acadêmicos. O professor Henrique França, coordenador do Mude, falou sobre o Farpaiá. Vamos ouvir. A nossa ideia de fazer o primeiro Farpaiá, nós escolhemos esse nome, né, que é o Arraial do Farpas, né, veio com uma proposta de a gente se encontrar, de socializar, de estarmos juntos, reunir toda a comunidade do Campus 5, e não só, mas também amigos, familiares de quem faz o Campus 5. E a proposta maior, primeiro é essa. Primeiro é celebrar esse encontro. Nós sentimos que a universidade precisa retomar esses momentos de celebração de encontros. O turno da noite foi proposital, também porque é um turno que, em geral, né, carece de uma certa atenção, certo cuidado. É quem chega do trabalho muito cansado. Então, proporcionar também esse momento lúdico é importante também para essas pessoas que participam desse espaço aqui no turno da noite. E, claro, celebrar a maior manifestação cultural que nós temos no Nordeste brasileiro, que são os festejos juninos, né? A gente não pode jamais abrir mão dessa tradição, com o que a gente pode trazer de comidas típicas, de música, de brincadeiras, de quermesse mesmo, de dança. Então, além de a gente confraternizar e celebrar essa socialização, as amizades, os novos encontros, a vida, nós também queremos celebrar a cultura nordestina. Esse que é um momento para nós muito especial aqui no Campus 5. Eu espero que o primeiro Farpaiá entre pelo segundo, o terceiro e outros tantos, que a gente possa celebrar esse momento cada vez melhor. No Campus 6, em Monteiro, também teve festa junina, com elementos culturais tradicionais. O professor Marcelo Medeiros, do curso de Letras, integra a comissão organizadora da festa. Ele falou um pouco sobre o forró do Campus 6. Escuta aí.
Neste último dia 14, nós realizamos as nossas atividades juninas, tivemos comidas típicas, realizamos o Correio Elegante, promovemos o concurso Rei e Rainha do Milho, fomos brindados com uma belíssima apresentação do grupo de dança Flor de Pitaia do Congo. Além disso, o auge da noite foi a realização da nossa tradicional quadrilha junina e a noite foi encerrada com forró ao som de Claudinho e orquestra Dejinha de Monteiro e também, ao som de Fagundes Silva. Na ocasião, entregamos o troféu CCHE ao músico Osmando Silva, que é um aluno nosso do Campus 6, do curso de espanhol, mas mais do que isso, ele é um grande artista da terra que tem contribuído para a manutenção das nossas tradições nordestinas no campo musical. E no mês de maio, no Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, aqui em Campina Grande, foi realizada a 8ª edição do Arraiá na Ilha, promovida pelo Centro Acadêmico Sobral Pinto. Para além da festa, foi um momento de solidariedade. O ingresso do arraial era a doação de 1 quilo de alimento. A presidente do Centro Acadêmico, Maria Eduarda Andrade, fez um balanço do evento e falou sobre as doações. O Arraiá da Ilha desse ano, na sua edição de 10 anos, a festa junina tradicional do Centro de Ciências Jurídicas da UEPB foi um sucesso. Conseguimos atingir algumas metas estipuladas inicialmente, que foi a arrecadação de mais de 2 toneladas de alimento, que vão ser doadas para os Amigos da Sopa, para a Casa João Moura e também para entidades que estão fazendo recolhimento e envio para o estado do Rio Grande do Sul. Para além disso, a gente conseguiu a participação de diversos alunos de vários campos da UEPB, o que é muito positivo para a gente, porque além de fazer uma boa ação, a gente consegue conectar a comunidade acadêmica. Então, o Arraiá da Ilha continua e permanecerá sendo uma grande festa da UEPB tradicional e que valoriza a nossa cultura. E uma exposição de fotografias está mostrando a festa junina de Campina Grande, através do olhar de estudantes do curso de jornalismo da UEPB que atuaram em projetos de extensão. O repórter Hernandes Silva esteve por lá e traz os detalhes. Uma exposição com registro de várias cenas do maior São João do mundo. O acervo está montado na entrada de um edifício empresarial que fica às margens do Açude Velho. Para montar a exposição, foi feita uma seleção com os estudantes que participaram dos projetos de extensão, Coletivo F8 e Repórter Junino em 2023. As 15 fotos selecionadas são de autoria de estudantes do sexo feminino e por isso a exposição recebeu o nome de Arretadas. Gabriele Martins está no 7º período do curso de jornalismo da UEPB e o trabalho fotográfico dela faz parte da exposição. Acredito que a exposição é uma forma de valorizar nosso trabalho e a gente ter essa prova física, sabe, do que a gente está fazendo é legal. E qual é a sensação de ter o seu trabalho exposto aqui? Indescritível, né? Assim, eu fiquei muito feliz de ter sido selecionada. É interessante porque eu venho trabalhando desde o primeiro período, venho estudando, venho me qualificando. Então, eu estou vendo que meu trabalho está indo no caminho certo e eu tenho só a evoluir. Gabriele teve 4 fotografias selecionadas. 2 registram shows de artistas como Elba Ramalho e Santana, o Cantador, e as outras 2 eternizaram as quadrilhas juninas. Eu sou fascinada por quadrilha, mas como eu sou de outra cidade, lá não tem tantas assim, tipo, fora do período junino. Acho que aqui é uma tradição muito mais forte, aqui você tem aquele amor, você tem aquela coisa. Então, eu poder colocar na minha lente todo esse sentimento, tipo, tanto o que a quadrilha estava passando para quem estava assistindo, quanto o meu próprio sentimento enquanto pessoa que estava documentando aquilo, foi assim maravilhoso. Então era coisa assim, segurar a lágrima, segurar o choro e tentar ser o mais profissional possível para mostrar, né, um pouco da beleza que a quadrilha é. A curadoria da exposição foi feita pela fotógrafa e jornalista formada pela UEPB, Esther Vasconcelos. Fazer a curadoria dessas fotos foi bem difícil, porque todas estavam belíssimas, mas a gente precisava escolher apenas 15. Então, nós escolhemos aquelas que chamariam mais a atenção do público quando eles estivessem transitando por aqui, e aquelas também que representavam cada momento da nossa cultura, seja as quadrilhas, sejam os cantores, as atrações e até mesmo o público.
Rostam Melo é professor de fotojornalismo na UEPB e coordenador do projeto de extensão coletivo F8. Para ele, a iniciativa possibilitou apresentar o que vem sendo desenvolvido dentro da universidade para o público da cidade no período junino. E um dos objetivos da extensão é justamente isso, né? E além dos muros da universidade, atingir outros públicos. E eu acho que aqui a parceria com o Mundo Plaza foi ideal, porque a gente tem aqui um ambiente com que circulam pessoas com vários interesses, vários perfis, e elas estão tendo acesso também à produção das alunas do curso de jornalismo. E é importante destacar também que a gente tem aqui uma outra experiência, né? Porque a gente está muito acostumado com o consumo das imagens em telas, né? Nas redes sociais, e o consumo da imagem impressa em um formato maior traz uma outra experiência, muito mais sensorial, e que a gente acaba reparando com mais atenção nos detalhes e até no aspecto mais artístico das imagens fotográficas que estão expostas aqui. Além de Gabriele Martins, a exposição Arretadas conta com fotografias de Bruna Messias, Débora Andrade, Elisa Bernardo, Jade Rocha e Micaele Nogueira, e que mostram o olhar feminino da festa junina de Campina Grande. Não era o objetivo inicial, né? Mas a exposição acabou tendo, no seu resultado final, a presença só de fotógrafas mulheres, o que também é algo muito importante, né? A gente sabe que o contexto da fotografia, o contexto do fotojornalismo, durante muito tempo, foi um espaço muito fechado, muito restrito, muito machista mesmo, né? E hoje a gente tem uma virada nesse sentido, né? Que é a presença forte das mulheres no jornalismo de modo geral e na fotografia de modo particular, trazendo um outro olhar, um olhar diferenciado, como a gente pode perceber no resultado da exposição. As imagens mostram a essência do maior São João do mundo em várias cenas. A visitação é aberta ao público e a exposição fica até o fim de junho. Hernandes Silva para o CBN Universidade. Obrigado, Hernandes. A exposição pode ser conferida no Mundo Plaza até o fim deste mês. O CBN Universidade desta semana fica por aqui. A apresentação de hoje foi por Edson Tavares e Erivaldo Laurindo, com reportagem de Hernandes Silva, edição de Isis Coelho e Luciele Lima, edição técnica de Apolo Ricarte, direção geral de Hipólito Lucena. Até o próximo sábado. Feliz São João para todo mundo. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.